Caros irmãos, boa noite. Dentro de instantes, daremos início à palestra pública de hoje, e pedimos atenção para os seguintes aspectos. Procure sintonizar com a paz e a harmonia do ambiente, ele foi previamente preparado pela espiritualidade. Desligue o celular, para conseguir se conectar melhor consigo mesmo. Esse momento deve ser precioso, para sua conexão com Deus. Enquanto mantivermos a capacidade reduzida, em função da pandemia, o passe será coletivo, durante a prece final. Avisos. Importante. Os únicos trabalhos presenciais, que retornarão em outubro foram, palestra pública de terça-feira, e atendimento fraterno de quinta-feira. Todas as demais atividades, continuam remotas, por videoconferência. Campanha de arrecadação de alimentos, para a confecção das cestas básicas de final de ano, para as famílias do Lar São Domingos. Término 30 de novembro de 2020. Meta: 230 cestas básicas. Frequentadores da doutrinária, solicitamos a colaboração nos itens: leite em pó, pacotes, óleo de soja e macarrão. Todas as contribuições podem ser entregues na portaria do Lar São Domingos. Ou no caso de doação ser em dinheiro, depósito ou transferência. Identificada: Fraternidade Espírita Joana de Ângelis. CNPJ 35 376 003 0001 09. Caixa Econômica Federal Banco 104. A Agência 2047. Conta 2313 a 9. Operação 003. Passe a fazer parte da Fraternidade Espírita Joana de Ângelis, como sócio contribuinte. Sua doação ajudará na manutenção da instituição, permitindo seu funcionamento com a qualidade que todos merecemos. Vamos renovar nosso compromisso com os trabalhos na Seara do Cristo. Sejamos colaboradores. Dúvidas podem ser esclarecidas na recepção, ou com um trabalhador da casa, a qualquer momento. Agradecemos a sua presença, e boa palestra! Olá, hoje nós vamos conversar um pouquinho a respeito de um tema bem interessante. Resignação com Jesus. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao convite da Fraternidade Espírita Joana de Ângelis, que nos proporcionou esse momento de convívio, apesar da pandemia, uma forma de nos conectarmos, de estarmos juntos nesse momento em que nós podemos fazer reflexões bem bacanas. Bem, o nosso tema, resignação com Jesus, nos foi proposto e nós gostamos muito, até porque é um lema da nossa existência, resignar-se sempre, e principalmente em cima dos ensinos de Jesus, com Jesus. Bem, eu vou iniciar com a leitura de uma citação evangélica. Tenho-vos falado todas essas coisas, para que tenhais paz em mim. No mundo só tereis provações, mas animai-vos, eu venci o mundo. Jesus, João, capítulo 16, versículo 33. Bem, quem de nós não tem provações? Quem de nós não tem dificuldades, não tem tormentos, não tem dores, não tem desafios a viver, a vivenciar nessa existência? Somos todos viajores deste mundo, procurando uma maneira de nos melhorarmos a cada dia. E não é à toa que o nosso Cristo de Deus
nos disse que é o caminho, a verdade e a vida. Exemplificou para a gente com todas as propriedades que ele poderia, ao nosso entendimento, a forma de vencermos as nossas batalhas. Como? Aguentando todos os tormentos, driblando, superando, modificando o curso das nossas existências. Às vezes, quando a gente diz suportando, é porque nada nada dura eternamente. Tudo é uma eterna transformação. Nada dura para sempre, a não ser a felicidade dos espíritos eleitos de Deus. E é lá que todos queremos estar. E é lá que todos iremos chegar, fim das nossas trajetórias. Durante o nosso percurso, é importante lembrarmos que todas as vezes que nós estivermos tristes, desanimados, desesperançados, façamos o seguinte: olhemos para o céu. Aonde, Senhor, que termina a nossa trajetória? Não é aqui. Então, se vislumbramos algo a mais, algo efetivamente mais saudável, mais perene, mais leve, mais suave, não está aqui. Se não está aqui, não é definitivo. E é um sopro. A nossa existência é um sopro. É um nada diante da eternidade. E quando falamos em suportar as provações diárias, as provações que todos temos, é porque nada fica perene. Essa nossa existência, tudo é passageiro. E quando a gente vai fazer o somatório diante do tempo, da eternidade, não é nada, é um sopro. Eu sei que durante o nosso sofrimento, o sofrimento parece eterno. Os nossos pesares parecem não findar. Talvez seja aí o início, né, da filosofia das penas eternas, que parece que não vai ter fim. Mas não é verdade. Terá fim, sim. E lembrando que, como as nossas existências são solidárias umas com as outras, se não plantamos, estamos colhendo. Se estamos colhendo, a nossa próxima encarnação será bem melhor. Então, o ideal é que nós tomemos as rédeas dos nossos destinos e façamos por aliviar, diminuir o nosso sofrimento. Allan Kardec, em O Céu e o Inferno, quando ele vai tratar do Código Penal da vida futura, e é muito interessante, é uma base reflexiva bem bacana, né, que a gente sugere para que vocês deem uma olhada. Bem, o que ele vai sugerir? Ele vai dizer que o nosso sofrimento é do tamanho da nossa imperfeição. Isso me levou a profundas reflexões, porque eu comecei a mensurar o meu sofrimento. Nossa, por que eu estou sofrendo tanto com isso? Por que eu estou gastando tanto tempo chorando por aquilo? Porque então eu passei a mensurar. E quando a gente passa a medir o tamanho do sofrimento, você passa, nossa, mas vem cá, não existe uma outra solução, não existe uma solução para que a gente possa melhorar essa situação? Não existe uma forma de reverter? Bom, se não existe uma forma de reverter, eu preciso lidar ou preciso pensar numa maneira de aliviar o meu coração, de aliviar os meus pensamentos. Se sozinho a gente não consegue, nós precisamos de ajuda. Então, assim, o que é, na verdade, a doutrina consoladora? Ela faz esse papel de médico das almas. Nós precisamos de auxílio para a nossa alma, para o nosso coração, para a nossa psique. Então, assim, é importante que nós busquemos auxílio. Porque durante toda a nossa existência terrestre,
É difícil pensar que nós não teremos tribulações. Não vai ser um caminho floreado, não tem como ser um caminho perfeito pela nossa condição evolutiva no planeta. E nesse momento, passando por um processo de transformações profundas morais, talvez estejamos medindo agora, sem que nós percebamos, a nossa perseverança, a nossa fé em tudo aquilo que nós já conhecemos como filosofia de vida, como religião. Então, assim, transformar o nosso conhecimento em religiosidade, em sublimação, em iluminação, é o nosso papel. Essa é a nossa grande missão. Essa é a missão principal de todo ser criado por Deus. Porque qual é o nosso objetivo de existência, se não a perfeição? Então, assim, não há que ficar chorando o que já foi feito de errado. O que foi feito de errado que nos sirva de lição para que não erremos mais. E revertamos o quadro das nossas existências. Retomemos o caminho dos nossos destinos. Somos, a cada minuto, somos criadores dos nossos destinos. E como nós vamos reverter o caminho dos nossos destinos? Nós não temos um planejamento reencarnatório? Você deve estar se perguntando. Sim, temos um planejamento reencarnatório. Mas o planejamento reencarnatório diz respeito aos aspectos gerais dos nossos destinos, e não as circunstanciais. Então, se as coisas vão surgindo, as situações vão acontecendo, se não é provocado, se não foi provocado por nós, é um desafio a ser vencido. Não deve ser trazido à conta de um grande, enorme, pesado acontecimento, senão ele terá esse grande, enorme, pesado acontecimento. Quando nós passamos a entender, olhar mesmo, colocar o problema na frente e analisar ele, destrinchar, analisando parte a parte, por quê, como sair disso, como tornar ele menos doído, menos sofrível. Isso é importante, porque o que fazem, na verdade, aqueles que nos auxiliam, se não tentar nos auxiliar a enxergar que a gente tem como vencer os nossos desafios. É importante que nós aprendamos a avaliar, aprendamos a ver nos nossos problemas desafios, circunstâncias em que a gente possa medir a nossa perseverança, medir a nossa esperança, medir a nossa fé no futuro. A doutrina das reencarnações nos traz esse grande benefício, saber que nada vai ficar nesse momento durar para sempre, e que nós estamos projetando para amanhã, depois, mês que vem, o ano que vem, nós já estamos projetando a nossa caminhada. E é importantíssimo que nós saibamos dar um passo de cada vez, vencendo cada obstáculo que nos é trazido. Lembremos de Jesus. Por que ele disse que é o caminho, a verdade e a vida? Ele poderia ter afastado as intempéries que o cercaram? Poderia. Ele não tinha expiações. Mas ele tinha que provar para nós que nós somos, sim, passíveis de modificação. Ele tinha que mostrar, exemplificando, que tudo passa e que a grande vitória não são transferidas para os benefícios do mundo, mas do mundo espiritual, que é a nossa verdadeira pátria. Então, essa nossa trajetória, esse nosso caminhar, as nossas dificuldades, tudo são, na verdade, oportunidades de caminhar para o mundo espiritual. A ascensão de um degrau mais elevado na escala das nossas limitações. Elevemo-nos cada dia mais, superando-nos a nós mesmos. Bem, e qual foi outra forma
que Jesus nos mostrou de vencermos a nós mesmos. Bom, conhecendo a nós mesmos é um primeiro caminho. Uma vez entendido quem somos, olhando de frente as nossas imperfeições, as nossas dificuldades e aprendendo a superá-las, caminhando por superá-las, porque também não adianta eu só reconhecer. É preciso que eu, além do meu reconhecimento, comece na modificação daquilo que precisa ser modificado. Né? É difícil? É sempre difícil. Modificação moral é sempre muito difícil. Transformação interior é difícil. Corpo a gente troca. De existência em existência nós trocamos essa veste. Trabalho a gente pode trocar. Família, pessoas trocam de famílias. Mas, segundo a reencarnação, nós trocamos os papéis dentro da família. Mas quando existem elos, vínculos afetivos, permanecemos juntos nessa grande jornada evolutiva. Né? Ora vindo como irmãos, ora vindo como pai, ora vindo como filho. E isso é uma bênção, isso é uma maravilha. É por isso que o nosso sofrimento de hoje precisa ser transformado, precisa ser adequado às nossas oportunidades de melhoramento. Sofrimento, não vamos dizer que ninguém vai sofrer. Vamos sofrer, mas na medida certa. Né? O sofrimento que nos causa maturidade. O sofrimento que nos causa que nos provoca uma perspectiva de melhor, de melhoramento no futuro, de melhoramento presente. Vamos começar agora. E como a gente vai pensar e como é que a gente vai projetar a mudança do nosso destino se nós temos planejamento reencarnatório antes das nossas encarnações? Você deve estar se perguntando, mas não estavam tudo planejado? Eu aqui não estou dando conta? Meu Deus, né? Eu não tenho jeito de pular essa provação, não tem. Bem, os nossos destinos foram traçados no planejamento em linhas de caráter geral. As intercorrências, os detalhamentos, somos nós quem vamos construindo ao longo das nossas existências. Não é possível prever tudo, nem planejar acontecimentos que fogem à nossa. Né, a minha, se o outro tinha uma tarefa e ele quebrou comigo o compromisso, não estava no planejamento. Então, a partir daquele momento, eu preciso retomar o curso da minha vida e dar sequência à minha existência. Né? Como é que eu faço isso? Modificando determinadas situações que não tem mais jeito, que precisam ser modificadas. É difícil? É muito difícil. O exemplo de Jesus, e eu vou estar sempre voltando no nosso tema maravilhoso, que é o Cristo, né? A resignação com Ele. Ele toma a sua cruz de madeira, uma cruz física, visível a todos, sobre impropérios, injúrias, calúnias, difamações. Ele caminha vamos dizer assim, um trajeto até relativamente curto, né? Entre a hora que ele sai, com a cruz nas costas, depois do seu julgamento, até o seu caminho final, que seria a sua morte, né? O que ele, nesse pequeno trajeto, e claro, com a sua desencarnação, a sua morte, o seu vencido pelas pessoas, vencido pelo poder da época, vencido pelos religiosos da época, né? Vencido, ele termina ali. Esse trajeto até a cruz, né? Só esse espaço já nos dá o nosso exemplo primordial de vida. Cada um de nós tem a sua cruz. A nossa cruz não é de caráter físico, não é um madeiro que nós temos que carregar, mas o nosso madeiro é moral. O nosso madeiro é a nossa
mudança diante de aspectos cotidianos, rotineiros e que vão sempre existir ou vão existir de vez em quando, enfim, os aspectos que caminham na existência, pelo menos, desse planeta. Que são as dificuldades, as enfermidades, que são ainda frutos do egoísmo, da vaidade, do orgulho do homem, ainda tão dominante nesse momento, né? Então, assim, o nosso madeiro pessoal, esse nós vamos ter que carregar. E esse madeiro vai se tornar mais leve quando eu entender que ele vai me fazer bem. Às vezes ele está tão pesado que eu preciso de auxílio para que outro me ajude a carregar. Sim! E Jesus deixou isso também demonstrado na exemplificação, né? A gente pode pensar que ele exemplificou de uma maneira material o que nós iríamos suportar de uma maneira moral. Mas ele mostrou também que a situação moral também seria difícil, né? Porque ele teve que vencer pensamentos, conceitos, preconceitos, cultura extremamente arraigada na situação de ferir o outro, de prepotência, de orgulho, de vaidades infinitas, enfim. Ali também ele carregou um madeiro de moral, mas ele não precisava modificar nada. Ele já era diferente de nós, né? Então, para nós, o nosso madeiro moral é diferente, porque para nós é um madeiro moral, é um madeiro pesado, a nossa transformação moral, né? Jesus não tinha que transformar, ele só tinha que exemplificar, né? Ele só tinha que nos mostrar. Ele podia falar, ele podia mandar por escrito, né? Podia fazer de outras maneiras, mas ele veio e mostrou o caminho. Por isso ele é o caminho. E por isso a citação inicial, eu venci o mundo, animai-vos. Né? Então, assim, ele quis demonstrar que é possível sim vencer o mundo. Né? E esse vencimento cabe a cada um de nós. O mundo só será melhor quando nós formos melhor. Não adianta eu colocar esse projeto de melhoria achando que eu vou dormir no mundo de provas e expiações e nascer e acordar no mundo de regeneração. Não, eu preciso dormir expiando e provando e acordar regenerada. Essa é a diferença, né? E essa é tão difícil. E também não adianta eu exigir de todos aqueles que me cercam que tenham exatamente o mesmo caminho que eu. Que faça como eu, que faça como fulano, que eu preciso fazer como o fulano fez. Não, você vai fazer no seu tempo, você vai fazer dentro das suas limitações, você vai fazer dentro da sua construção de vida, porque você tem uma vivência que transforma a sua convivência. Então, dentro da sua vivência, dentro da sua convivência, você vai fazer a sua transformação, né? O seu caminho é diferente do meu, que é diferente do outro. Então, fazer como o outro apenas nos aspectos positivos, sim, mas às vezes o outro já conquistou muita coisa além do que eu ainda preciso, né? Então, é bom a gente ter um referencial. O nosso referencial é o Cristo. Nossa, mas ele é um espírito, né? Ele é o mais puro que já pisou na terra. Como eu vou ter ele como referência? Nós temos que ter Jesus como referência, porque ele é o nosso modelo, ele é o nosso guia, ele é o nosso modelo, né? Ele sim, ele era, nós estamos nos transformando ainda. Então, assim, vamos chegar lá? Vamos. Temos calma? Sim, temos calma, mas iniciemos o processo. Bom, vamos pensar então na seguinte situação. Por que isso é tão importante? Vejamos. Eu trouxe para a gente analisar um pouquinho o estudo do André Luiz, do livro Nosso Lar, o capítulo 4 é o médico espiritual. O que vai acontecer nesse capítulo? Bom, o médico espiritual vai fazer a primeira análise do André Luiz, do corpo do André Luiz, né, do processo que ele vinha sofrendo já após a sua desencarnação, motivada pelo problema do intestino. Então ele vai fazer o primeiro
grande leitura, né, do André Luiz. Então, o nosso médico, aqui no livro chamado de Henrique de Luna, começa dizendo para o André Luiz, falando sobre os aspectos da vida dele, como ele levou a vida, né? E isso vai deixar o André Luiz muito chateado, né? Mas o que deixou mais bravo, o André Luiz ficou mais aborrecido mesmo, foi ter ainda sido chamado de suicida. Embora inconsciente, mas suicida. Ele que lutou tanto contra a enfermidade, né? Como assim você está me chamando de suicida? E ele vai explicar o porquê. Olha só o que diz um pedacinho do trecho do que diz Henrique de Luna ao André Luiz. O seu modo especial de conviver, muitas vezes exasperado. Eu acho que ninguém se identifica com isso, ninguém se exaspera, né? Sombrio, quer dizer, sempre acuado, amuado no canto dele, querendo ficar em paz, né? E sombrio. Captava destruidoras vibrações naqueles que o ouviam. Você é bravo com as pessoas, você exaspera, né? Você exagera no trato com o outro, trata o mal. O que vai acontecer? A vibração dele, a sua já iniciando negativa, né? Mas você vai absorver o que ele está pensando em relação a você. Invariavelmente. Ah, não tô nem aí. Mais ou menos. Porque o nosso corpo espiritual é como se fosse uma esponja absorvendo. A nossa troca de vibração é constante. O universo, a gente pode chamar ele é uma onda vibracional, né? Que ora está vibrando numa vibração mais lenta, característica dos elementos materiais, e ora numa vibração de outras características que a gente desconhece, né? A par disso, a par não. Dentro disso, o próprio mundo espiritual, dentro de uma vibração diferenciada. Então vamos pensar que esse mundo, esse cruzamento de ondas, de vibrações, é uma constante troca. E não tem exceção. Então não adianta falar, eu não estou nem aí. Tá. Você pode até não estar nem aí, mas você está fazendo parte de um grupo que pensa, age e pensa como você. Trocando com eles a mesma sintonia. Nessa sintonia você troca com eles os mesmos pensamentos, os mesmos sentimentos. Ora, adoecendo o próprio corpo e ao mesmo tempo fazendo com que outros também aumentem o seu sofrimento. Nunca imaginou que a cólera fosse manancial de forças negativas para nós mesmos? Veja, a cólera, força, manancial de forças negativas. Então, veja, ela é algo que sai, ela é algo criado, processado, projetado e construído por mim. Então, antes de eu atingir o outro, eu já me contaminei. E aonde essa contaminação vai refletir? Em todos os meus órgãos somáticos, né? Psico e os não somáticos. Por quê? Porque nós somos vibração. Nosso corpo é coordenado e dirigido por uma centena de influxos mentais e trocas vibracionais. Então, não adianta nós acharmos que nós estamos numa retoma. Nós não vivenciamos assim. Nós não vivemos assim, né? Então, as energias que nós criamos em nós, ela nos atinge em primeiro plano, né? Se são boas, estaremos bem, estaremos melhores. Amenizamos as nossas dores, amenizamos os nossos sofrimentos, amenizamos as nossas enfermidades. O contrário também, a mesma situação, como aconteceu com o André Luiz. Como ele foi por si e para si um manancial de força negativa, isso só agravou o quadro da enfermidade dele, que é o que vai ser colocado para ele durante na fala do mentor. Então, olha só. Aí ele continua. A ausência de autodomínio. Bem, falar em autodomínio daria aqui, por si só, uma grande explanação. Porque é nesse autodomínio que nós vamos nos conhecer para aprendermos a ser.
melhores, mais calmos, mais tranquilos, mais amenos, mais educados no sentido de não só na educação chamada europeia, né? Naquele dos gestos, da mesa, não. Nós seremos mais pacientes, mais brandos, mais pacíficos, né? Uma educação mais tranquila, mais na perspectiva moral da situação. A inadvertência e esse autodomínio é que vai nos tornar melhores. Não tem outra forma, não é o outro que vai me dominar. Enquanto nós estivermos precisando de leis para nos tornar pacientes, precisando de leis para nos tornar menos respeitosos uns com os outros, enquanto nós estivermos precisando de lei para não matar, para não furtar, para não roubar, para não difamar, para não caluniar, enquanto precisamos de lei, é sinal que nós ainda não melhoramos, né? É sinal que o nosso processo ainda está, que nós estamos ainda em processo. É no autodomínio que nós vamos sentir o controle de nós mesmos. E nós precisamos nos controlar. Como é que nós vamos ser calmos? Não tem outro jeito. O processo é o autodomínio. Como é que nós vamos ser benevolentes? Não tem outra forma. Não é só na doação de bem material. A benevolência é diferente da beneficência, né? Ambas têm, a gente deve praticar, né? Com o coração, com o amor. E eu gosto muito da fala de Paulo: ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que eu doasse todos os meus bens, ainda que eu me queimasse, né? Se não tiver amor, quase está perdendo tempo. E aqui no autodomínio a gente tem também a inadvertência, aí o mentor continua, a inadvertência no trato com os semelhantes. Veja, falta o respeito com o semelhante, né? Na época dele não tinha tanta lei, né? E a coisa era meio feia, mas continua sendo, porque nós precisamos da lei, nós precisamos estar repetindo que nós devemos aprender a respeitar o outro. Se não é de uma forma, é de outra. Mas eu não concordo. Você não precisa concordar, você tem que respeitar, né? Da mesma forma que você gosta de ser respeitado, todos precisam de respeito, né? A sua forma de ver o mundo certamente não é a melhor forma de ver o mundo. Quem tem a melhor forma de ver o mundo? Né? Cada um dentro da sua perspectiva. Mas o respeito, esse precisa. Não há construção de qualquer tipo de relacionamento sem o respeito. Relacionamento de amizade, de simpatia, de cordialidade. Faltou respeito? Não tem. Não tem como. Então, aí ele diz: a ausência do autodomínio, a advertência no trato com os semelhantes, aos quais muitas vezes ofendeu sem refletir. Já estava tão habituado na forma de tratar as pessoas que ele não se percebia que ele magoava, que ele trazia sofrimento, causava sofrimento aos demais. E isso não é só com os estranhos, né? Na família, e depois ele vai reconhecer o domínio, né, que ele tinha sobre os familiares, a posse, né, que ele tinha com relação aos familiares. E aí ele vai falar: a inadvertência no trato com os semelhantes, aos quais muitas vezes ofendeu sem refletir, conduziam-no frequentemente à esfera dos seres doentes e inferiores. Veja, a nossa ligação automática. Eu acho interessante que às vezes a gente passou o dia aborrecido, aí você lembra que tem a reunião mediúnica. Nossa, aí chega na hora da reunião mediúnica, vamos nesse momento nos conectar com Deus. Não vai! Você passou o dia em desconexão, você vai conectar naquele momento? É muito difícil. Por quê? Porque aqui nós não somos tomada de liga e desliga. E eu acho interessante que Jesus, quando diz orar e vigiar incessantemente para não cair em tentação, era uma proposta de mudança de pensamento e não
uma repetição, vamos dizer, descontrolada de orações. Não. Orar e vigiar incessantemente é estar atento, é estar em sintonia o tempo inteiro. Quem está em sintonia o tempo inteiro conhece o seu autodomínio. Então, eu vou estar me preparando desde a hora que eu levantar, na prece inicial. E vou me policiar, orar e vigiar o dia inteiro. Para quando eu chegar naquele momento, eu estar apto a receber os irmãos em sofrimento, a receber mensagens dos amigos espirituais, nos trazendo alerta, nos trazendo mensagens de consolo, de esperança, né? Então temos o problema da sintonia. Se é um problema, é também a nossa solução. Então vamos preparar o nosso dia, agradecendo a Deus a oportunidade da existência. Porque às vezes a gente acha, morrer é fácil, mas reencarnar é muito complicado. Basta a gente pensar que para reencarnar você precisa de uma família para te receber. Já começa a complicação. Essa família não pode limitar a prole demais, porque além de você, tem outros que também querem reencarnar. Então vamos ser gratos pela oportunidade da encarnação. Vamos aproveitar o tempo que Deus nos oportuniza todos os dias. A partir do momento que eu me levantar, eu vou ser grato a Deus. E é interessante que nesse processo de trocas de vibração, quanto mais amor, quanto mais gratidão, quanto mais afabilidade você pratica com o outro, é interessante que, a hora que você se apercebe, as pessoas, mesmo as estranhas, estão praticando com você. É uma coisa, vale a pena experimentar, porque é algo que vocês vão concluir que realmente a troca nesse universo de vibração é real, não é conto dos espíritos, é real mesmo. Bem, então vamos agora refletir em cima de uma mensagem do André Luiz. Uma mensagem muito bonita e que traz realmente toda essa reflexão que nós conversamos até agora. A mensagem se chama Jesus e a Religião. Ela está no livro Evolução em Dois Mundos, ainda na primeira parte, capítulo 20. Então diz assim: com Jesus, no entanto, a religião como sistema educativo alcança iminência inimaginável. Nem templos de pedra, nem rituais, nem hierarquias efêmeras, nem avanço ao poder humano. O mestre desaferrolha as arcas do conhecimento enobrecido e distribui-lhe os tesouros. Dirige-se aos homens simples de coração, curvados para a gleba do sofrimento, e ergue-lhes a cabeça trêmula para o céu. Aproxima-se de quantos desconhecem a sublimidade dos próprios destinos e assopra-lhes a verdade vazada em amor, para que o sol da esperança lhes renasça no ser. Abraça os deserdatos e fala-lhes da providência infinita. Reúne em torno de sua glória, que a humildade escondia, os velhos e os doentes, os cansados e os tristes, os pobres e os oprimidos, as mães sofredoras e as crianças abandonadas, e entrega-lhes as bem-aventuranças celestes. Pelas revelações com que vence a superstição e o crime, a violência e a perversidade, paga na cruz o imposto de extremo sacrifício aos preconceitos humanos que lhe não perdoam a soberana grandeza, mas reaparecendo redivivo para a mesma humanidade que o escarnecera e crucificara, desvenda-lhe em novo cântico de humildade a excelsitude da vida eterna. Bem, vamos conversar sobre essa maravilhosa mensagem. Então ele começa falando exatamente do início da nossa conquista pessoal, da nossa religiosidade, enquanto nós ainda permanecíamos à margem de tal conhecimento, né? Chega o Cristo e mostra para a gente uma nova rota, uma rota desprovida de vaidade, desprovida de riqueza e que olha sim
pelos chamados deserdados do mundo, né? Deserdados das coisas materiais, deserdados dos olhos daqueles dos governantes. Somos todos, de alguma forma, assim. Porque em muitas das administrações, o simples, o ignorante, muitas vezes é ludibriado. É envolvido em tanta teia de interesses particulares que passa como que esquecidos do mundo. Bem, e que Jesus traz para a gente? Exatamente isso. Caminha, conquista a sua construção, a sua obra que é sua, coloca o reino de Deus para ser construído. Coloca a diretriz da construção do reino dentro do seu coração e busca, sim, na inspiração do céu, as conquistas que você deve buscar. Somos todos filhos de Deus e Deus, na sua providência, não nos falta. Estamos aqui para crescer, para evoluir, e é nesse momento, especialmente nos momentos de dificuldades, que nós, muitas vezes, crescemos. Crescemos quando não nos envolvemos com injúrias, não nos envolvemos com ingratidões, quando nós sabemos como administrar os problemas, quando nós efetivamente passamos pelos problemas encarando-os como desafios. E Jesus vem mostrar para todos nós, para todos, sem distinção de classe, cor, religião, vem mostrar para nós que a nossa busca, embora comece aqui, ela não termina aqui. Aqui é a nossa caminhada de processo. Aqui é uma fase em que precisamos passar para que essa sublimação, essa iluminação interior aconteça. E ele vem, pela mensagem do André Luiz, dizendo isso, que quantos de nós desconhecem a sublimidade dos próprios destinos, né? Quantos de nós ignora essa sublimidade por não perceber a grandeza desse processo, a perenidade de uma busca muito maior, né? Porque a gente, quando passa pelos problemas, a gente se tranca nesse momento e esse momento se torna eterno. Mas ele é rápido, ele vai passar, ele vai passar. Por mais que ele dure uma existência. Mas o que é uma existência diante de um quadro eterno? O que é uma existência diante de um tempo que não se conta, não se mede em dias e em horas, né? Se mede pelas conquistas, pela grandeza infinita que povoa o universo. Então, assim, parece um contrassenso quando a gente pensa no universo, quando a gente pensa em algo muito maior, mas não. Nós estamos numa busca contínua por esse maior, embora inconscientemente nós conquistemos. Estamos aqui tentando conquistar as situações sociais, né? O bem-estar da família, a conquista profissional, mas mesmo que quando a gente consegue tudo isso, parece que ainda fica faltando alguma coisa. Por quê? Porque a nossa busca é muito maior. A nossa busca não está limitada às situações materiais. Ela está, sim, na busca de algo que transcende a questão material. Ela passa quase que rapidamente, porque a busca verdadeira é o nosso ser, é o ser imortal. E ele termina falando exatamente isso, né? Que Jesus, em sua humildade, em sua simplicidade, em sua grandeza moral, traz para a gente, de novo, um novo cântico sobre a vida eterna. Então, veja que ele tira os olhos de quem sofre, que está sempre crivado para baixo, e levanta para o céu. Olha, a conquista está ali, e não aqui. Aqui é um tempo pequeno, nada praticamente, diante da conquista que vem pela frente, diante do tesouro que te aguarda no reino dos céus.
Então, iniciemos esse processo de construção, guardando dentro de nós a certeza de que nós estamos, sim, cuidados por Deus, cuidados por Jesus, cuidados pela pleiade de espíritos que cuida de nós. Cada um de nós tem aquele que vela, cada um de nós tem os nossos companheiros espirituais e eles não nos desamparam em momento algum. Mesmo que estejamos trilhando caminhos obscuros, eles nos olham, vigiam e tentam nos alertar o tempo inteiro. Coragem, perseverança, fé, resignação, tudo passa, né? Então quem está errando, olha, vamos pensar numa maneira melhor de conduzir a seu destino. Vamos deixar que as coisas negativas se diluam, passem, porque tudo que nós fazemos na lei divina, que não tem como escapar, seja nessa encarnação ou em qualquer outra, sofremos as consequências dos nossos atos, pela simples lei de vibração, de dar e receber, de emitir e receber e captar. É o tempo todo nesse processo de construção mental, emocional e física. Vamos sim olhar para frente, olhar para cima, buscar o céu todas as vezes que as nossas tristezas nos abater, todas as vezes que a nossa tristeza insistir em permanecer, insistir em dizer você não vai conseguir, não. Pare, respire, olhe para o céu. Todos os dias Jesus, Deus nos dá essa maravilha de amanhecer, nos dá uma bênção de entardecer. É uma estrela que o nosso sol, a nossa estrela, está trazendo para nós a energia revigorante e dizendo para nós a cada instante, levanta-te e anda. Levanta-te, continua a caminhada, porque você não vai ficar aí. A nossa passagem pela Terra é uma passagem. Veja que até mesmo se a gente for pensar no campo material, no campo da ciência, a Terra não vai perdurar para sempre. Ela tem um prazo, né, como todas as estrelas que são fontes de vida, né, elas também têm um prazo. Elas se transformam, né, na destruição para construir novas estrelas, novos planetas, vamos assim, num plano muito maior. Mas vamos pensar que os nossos problemas, eles vão desaparecer, eles vão ser resolvidos, eles precisam ser superados de uma forma ou de outra. Busquemos sim, a companhia dos nossos mentores espirituais, a lição do Evangelho. Busquemos sim no Evangelho a luz dos nossos passos. Busquemos sim esse Cristo de Deus que nos convida a olhar para o céu, esquecendo sim desse tempo pequenino ou valorizando na conquista de nós mesmos. Bem, e para a gente se encaminhar para o encerramento da nossa pequena reflexão, eu trouxe também uma citação que nos remete a uma reflexão bem bacana naqueles dias bem difíceis, né, que o coração da gente está muito pesado e que a gente não encontra alento, né? Está em Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e que eu vos aliviarei. Bem, esse convite, essa fala de Jesus nos remete a todos os seus ensinamentos, nos remete aos seus olhares, nos remete ao seu caminhar, nos remete às suas curas, nos remete a cada uma das suas lições, das suas bem-aventuranças, as reflexões profundas que ele sempre proporcionou com os seus apóstolos, nos ensinamentos com aqueles que os seguia. Então, assim, para que a gente possa caminhar, contornando os nossos desafios, aliviando os nossos corações, somente com Jesus. Nesse momento em que, nessa caminhada, somos nós e Ele, sozinhos, o seu ensino e o nosso coração, o seu ensino e a nossa consciência,
o seu caminhar e o nosso caminhar. É nesse momento em que nós vamos nos construindo para o bem, é nesse momento que nós vamos fazendo a nossa reforma interior, a nossa sublimação, a nossa construção do reino. Porque onde quer que nós estejamos, é importante que nós sejamos o bem, fazendo, exemplificando nas nossas palavras, nos nossos atos, nos nossos pensamentos. Inclusive, o pensamento é a força inicial que projeta, planeja e realiza todas as nossas ações. Então é importante que nós entendamos que a nossa mente é construtora do nosso destino. Num primeiro momento em que ela vai nos encaminhar para que as ações sejam realizadas. Eu trago também uma outra citação, essa está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, item 7. E é maravilhosa. O bom é lermos ela na íntegra, mas eu vou tirar só um pedacinho, né? Na fala que eu sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Remédio nem sempre é doce, nem sempre tem aroma e sabor de fruta, às vezes amarga, às vezes deixa a gente meio com aquele gosto na boca um tempão. Mas vamos lembrar que esse é o remédio que cura. Esse é o único remédio que nos faz ter a certeza da nossa cura. Cura para nossos males, cura para as nossas imperfeições, cura realmente para a nossa tanto a saúde física como a saúde emocional, psíquica e espiritual. Então, vamos sim seguir esse mestre maravilhoso, percebendo que todo o seu ensinamento, todo o seu caminhar, todo o seu exemplificar é sim o nosso roteiro sublime de luz, de conquista e principalmente para que a gente possa, armazenando esse tesouro maravilhoso, usufruir dele no plano maior, no reino de Deus, no reino que todos nós buscamos. Eu gostaria muito de agradecer a atenção de todos. Fica aqui o meu agradecimento especial à Fraternidade Espírita Joana de Ângeles. Um beijo e um abraço muito carinhoso. Que Jesus ilumine a todos, inspire e proteja sempre. Muito obrigada. Ao anoitecer em Cafarnaum, a casa de Pedro tão simples, casinha comum, se enchia de paz, repleta de luz, ouvindo as palavras eternas do Mestre Jesus. Vou me imaginar sentado ali entre João, Pedro, Tiago